Fala, gente boa! Bom, tem uma informação até bem interessante, né? Pena que a foto aqui não é ruim, meio ruinzinha, né? Mas mesmo assim eu tentarei mostrar a vocês, né? Isso aqui é uma foto, tá? De 1965, tá? Na época o prefeito de Joinville era o Helmut Faugert, né? Que hoje é nome de rua no Boa Vista, né? Repetindo, isso aqui é uma parada de ônibus, né? Uma foto de 1965, tá? Bom, na época, em 1965, existiam 26 paradas de ônibus, né? Em Joinville, tá? 14 dessas paradas de ônibus eram na região central da cidade. Havia duas paradas de ônibus no Itaú, tá? Uma parada de ônibus no bairro Iririú, né? Quatro paradas de ônibus no bairro Boa Vista, que na época, em 65, não era um bairro, era um distrito, né? Para quem não sabe, o Boa Vista foi um distrito de Joinville de 1959 até 1976, tá? E ainda existiam mais cinco paradas de ônibus, tá? Na estrada Santa Catarina, estrada aquela região do quilômetro 4, caso eu não esteja enganado, tá? Bom, então essa é uma rápida curiosidade que eu queria mostrar para vocês no vídeo anterior, mas infelizmente não deu tempo, né? Bom, eu tinha dito que em 67, né, a pedido do então prefeito Bender, né, o José Loureiro, ele começou a explorar, né, o transporte de passageiros, né? Bom, em 1969, né, a Transtusa, 50% das ações da Transtusa, elas acabaram sendo compradas pela família Harger, né? Esses 50%, né, que nessa época, né, em 69, foram adquiridos pela família Harger, tá? Até então elas pertenciam a Billy Bello, que era, como eu disse no vídeo anterior, era sócio do José Loureiro, tá? Bom, em 71, tá? A Transtusa ela acabou sendo dividida, tá? A Transtusa, propriamente dito, ela ficou com a família Harger, né? E o José Loureiro, né, isso em 1971, ele acabou criando uma outra empresa, né, que era a Gideon, tá? A Transtusa ela ficou encarregada de explorar o serviço de transporte coletivo na zona norte da cidade, e a zona sul ela ficou a cargo, né, ela ficou sob responsabilidade da Gideon, tá? A princípio, a sede da Gideon, a garagem da Gideon, era ali do lado da igreja, do que hoje, né, é o Santuário Sagrado Coração de Jesus, né? Para ser mais específico, naquele local, naquele terreno, onde hoje existe o Compre Forte, tá? Inclusive eu tenho uma foto, né? Uma foto de 1944, né? Da igreja, né? Então essa foto aqui, né, repetindo, é uma foto de 1944, não sei se vocês estão enxergando bem, né? Obviamente, eu acredito, né, até bem óbvio, né, que vocês estão enxergando lá no fundão a igreja, né? Então do lado, repetindo, do lado da igreja funcionou a primeira sede da Gideon, tá? Só a título de curiosidade, esse jogo aqui, né, esses times aqui que estão pousando para a foto, tá, são o América, né, e o Avaí. Tá? O América acabou vencendo esse jogo por 3-1. Esse foi o primeiro jogo da decisão do Campeonato Catarinense de 1943. No jogo da volta, que aconteceu lá na capital, tá? O Avaí ganhou de 7-3 no tempo normal e de 7-0 na prorrogação. Sim, foi isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. O América levou uma surra de 14-3 na decisão do Campeonato Estadual de 1943, né? América apanhando, como sempre, né? Mas brincadeirinhas, né? Brincadeirinhas à parte, voltando a falar sério, tá? Eu tinha falado do José Loureiro, tá? O José Loureiro, ele foi proprietário da empresa até 1º de junho de 1978. Em 1º de junho de 78, tá? Nove homens, né, 9 sócios, né, a grande maioria deles, seis dessas 9 pessoas eram membros, né, da família Bogo, né, eles acabaram adquirindo o controle da Gideon, tá? Até que em 1981, a sede, né, e a garagem da empresa acabaram mudando para o local onde ela funciona hoje.
ali na rua Copacabana, né? Que, por sinal, ela fica bem próxima da onde mora, né? Este que está falando com vós Messias, né? Então, este que vos fala mora próximo, né? Da Gideon, tá? Eu tinha dito, né, no vídeo anterior que Transtusa, né, é uma abreviatura, né, vem de Transporte e Turismo Santo Antônio, e afinal de contas, da onde que vem esse nome, Gideon, né? Bom, Gideon é porque o José Loureiro, né, na mesma época que ele criou a empresa, né, lá em 71, acho que até antes, né, de 71, ele se converteu a uma religião evangélica, né? E Gideon, né, esse nome Gideon vem de Gideão, né? Gideão é um personagem bíblico, né, que foi supostamente teria sido um homem, né, que veio de uma família bem humilde do que hoje é Israel, né? E esse homem, ele era uma mistura, né, de chefe político, religioso e militar, tá? Ele liderou 300 homens, né? E ele teria nascido ali por volta do ano de 1252 a.C., né? E ele teria liderado um exército formado por 300 homens, né? E esse exército de 300 homens conseguiu expulsar os medianitas, né? Que era um povo, esse povo, né? O povo medianita era um povo que vivia no que hoje seria equivalente à Síria e à Arábia Saudita. Eles acabaram invadindo o que hoje é Israel, tá? E eles acabaram sendo expulsos, né, por esse exército liderado pelo Gideão, né? O Gideão, na língua hebraica, né, significa antiga língua, né, que os antepassados, né, que os ancestrais dos atuais israelenses falavam, né, esse nome Gideão, tá, significa lenhador, tá? Essa era a profissão dele, tá? Ele ganhava vida como lenhador, tá? Então, explicando rapidamente, né, a origem do nome da empresa, tá? Bom, em dezembro de 1973, tá, o então prefeito, né, o Pedro Ivo, que era esse cara aqui, né, esse cara que, como vocês verão, ele inunda um ambiente de alegria e de simpatia, tá? Então, esse rapaz simpático aqui que vocês estão vendo, esse aqui foi o Pedro Ivo Figueiredo de Campos, né? Foi prefeito de Joinville de 31 de janeiro de 73 até 31 de janeiro de 77, né? Governador do estado, deputado federal, enfim, né? Faleceu em 27 de fevereiro de 1990, aos 59 anos, vítima de leucemia, né? Então, o que o Pedro Ivo tem a ver com o transporte coletivo? Bom, em dezembro de 73, como eu ia dizendo, né? O então prefeito Pedro Ivo, ele acabou assinando um decreto que concedia, tá, um prazo de 15 anos à Gideon e à Transtusa para que essas duas empresas explorassem o serviço de transporte coletivo urbano em Joinville, tá? Só que muito antes, né, do final desse contrato de 15 anos, né, isso em junho de 1982, né, o Violantino Rodrigues, que era esse rapaz aqui, né, que era outro rapaz alegre no bom sentido, é claro, né, Violantino Rodrigues era esse cara aqui, tá? Bom, o nosso amigo aqui, o Vivi, né, o Violantino Rodrigues, o popular Vivi, né, ele muito antes, né, como eu estava dizendo, esse contrato, essa concessão iria até 1988, né, concessão cedida pelo Pedro Ivo, né, e em junho de 82, esse rapaz aqui, né, 6 anos antes do final do contrato, ele acabou dando uma nova concessão à Gideon, à Transtusa, tá, e essa concessão iria até 1996, né, e acontece que em 80, bom, seria desnecessário dizer, né, que maio é o mês das mães, né? Isso é óbvio, né? Só que em 1988, o mês das mães caiu em março, tá? Por que eu digo isso? Porque o então prefeito, Vichy Freita, ele, como uma verdadeira mãe, né, ele deu uma nova concessão à Gideon e à Transtusa. E essa nova concessão iria até 2004, tá? Então, repetindo, aquela concessão que o Violantino Rodrigues que o Violantino Rodrigues deu, né? E só terminaria, iria até 1996 e em 88,
8 anos antes do final do contrato, o Vichy-Freitag, ele, como uma verdadeira mãezona, né? Ele acabou dando uma nova concessão que iria até 2004, né? Bom, em 1994, Carlito Mers, que dispensa qualquer tipo de apresentação, né? Ele acabou entrando, né, com uma ação civil na justiça, tá? Contra essa concessão que o Freitag havia dado em 88, em março de 88, né? Por diversas irregularidades. Só que isso, para variar, não deu em nada, né? Anos depois, isso em 98, né, o então prefeito Luiz Henrique da Silveira, que é aquele que disse que o terminal urbano de Joinville parece uma espaçonave, né, mas voltando a falar sério, né, em 98, Luiz Henrique, ele mandou um projeto, né, para a Câmara de Vereadores, e esse projeto, ele criava, tá, a bilhetagem eletrônica, tá? Bom, além desse projeto que criava bilhetagem eletrônica e que acabava, né, com a figura do cobrador, né, o Luiz Henrique ele baixou uma série de leis disciplinando e organizando o transporte coletivo em Joinville, tá? E ele, né, como uma verdadeira mãezona, né, Luiz Henrique, que era uma verdadeira mãe, né, como todos vocês sabem, né, ele acabou, além disso tudo que eu acabei de dizer, tá? Em 98, ele acabou dando uma outra concessão, tá? A Gideon e a Transfusa, e essa concessão iria né, até dezembro de 2012, tá? Então ele deu mais 15 anos, ele prorrogou em mais 15 anos a concessão à Gideon e a Transfusa, né? Em 2002, houve uma moção popular, uma ação popular contra, né, essa concessão que o Luiz Henrique havia dado em 98, né? E o juiz, né, que era o Carlos Adilson Silva, né? Ele determinou que no prazo de 6 meses, né? Repetindo, isso em 2002, né? Então o juiz Carlos Adilson Silva ele determinou que em um prazo de 6 meses a prefeitura ela teria que lançar uma licitação que definiria as empresas, né, as novas empresas que explorariam esse serviço do transporte coletivo. Só que a Gideon e a Transfusa, elas acabaram entrando, né, com uma ação na justiça e derrubaram essa ação desse juiz, né, do Carlos Adilson Silva. Então obviamente não houve a licitação, né. Bom, em 2008, né, em 2001, como é mais do que sabido, a bilhetagem eletrônica ela acabou entrando em vigor, né? Se acabou com a figura do cobrador, né? Em 81, né? Já ia me esquecendo, em 1981, o terminal urbano de Joinville veio a ser reinaugurado, tá? Em 4 de março de 2000, ele foi reinaugurado pela uma segunda vez, né? Ele acabou tendo esse formato que ele tem até hoje, né? Da espaçonave, né? Como dizia o falecido Luiz Henrique, né? E em 2008, que foi o último ano da gestão do Tebaldi, foram criadas vias, né, locais específicos, né, por onde passam os ônibus, né? Ainda no final dos anos 90 foram construídas, né, estações regionais de ônibus, né? Foram criados mais serviços, né, como o Pega Fácil, como o ônibus da vizinhança, né, o ônibus eficiente, né? O ônibus eficiente ele é voltado para os portadores de deficiência. Uma outra coisa que eu ia me esquecendo, né? Em 29 de dezembro de 1992, né, que foi o antepenúltimo dia de mandato do folclórico Luiz Gomes, o popular Lula, né? Foram inaugurados os 3 primeiros terminais regionais de integração, que é o Terminal Norte, o Terminal Sul e o Terminal do Boa Vista, né? O Terminal Tupi, né? E nos anos 90 foram construídos mais terminais regionais, como eu disse ainda há pouco, né? E além do terminal central, atualmente existem mais, além do terminal ali da região central, né? Existem mais 8 terminais, né? 8 terminais regionais, né? Então, no total, existem 9 terminais de ônibus em Joinville, tá? Uma curiosidade, um fato bem curioso que eu estava me esquecendo, tá? É que em 1991, né, na gestão do Luiz Gomes, havia o projeto de se desativar o terminal da região central, tá? Então, além do terminal da região central, ele vir a ser desativado, tá?
Era a intenção, era um projeto lá em 91, que esses 3 primeiros terminais que eu disse, Terminal Sul, Terminal Norte e Terminal Tupi, eles fossem inaugurados em dezembro de 91, mas as obras, né, elas acabaram se estendendo além, né, do que se previa, e esses 3 terminais que eu citei, eles só vieram a ser inaugurados nessa data que eu disse ainda há pouco, né, 29 de dezembro de 1992, né. Bom, em 2008, né, um dos principais focos, né, da campanha para prefeito foi a redução, né, da tarifa de ônibus, né. O Kennedy Nunes ele propôs a redução da tarifa, a tarifa, né, seria um valor único de R$ 1,80, né. O restante seria subsidiado pela prefeitura. O Carlito, ele no segundo turno da eleição, né, contra o Darcy de Matos, o Carlito, ele acabou abraçando dessa proposta, né. Só que em janeiro de 2009, o nosso querido amigo Carlito Meras, ele teve uma crise de amnésia, tá? Ele aumentou, né, a tarifa de ônibus, a antecipada para R$ 2,30 e a embarcada para R$ 2,70, né? E em 2010 ele manteve esses valores, né? E só que em compensação o valor do imposto sobre serviços, né, o ISS, né, que é o imposto municipal, ele foi reduzido de 2% para 0,02%. Né? Então, comprovando aquele velho ditado popular, não existe jantar de graça. Né? Bom, voltando, né, em 27 de dezembro de 2012, tá, o Carlito, né, sempre ele, né, o nosso querido amigo Carlito, né, ele assinou um documento fazendo uma confissão de dívida da prefeitura com a Gideon e com a Transtusa. Na época, 27 de dezembro de 2012, essa dívida que a prefeitura assumiu com as duas empresas era de R$ 125.446.443,39. Especula-se, né, estima-se que hoje essa dívida da prefeitura com a Gideon e a Transtusa ela esteja bem próxima dos 240 milhões de reais. Qual foi o motivo dessa dívida? Bom, as duas empresas, elas alegam que elas operam sob prejuízo, e a prefeitura, né, na alegação da Gideon e da Transtusa, ela não teria aumentado, né, o valor das passagens, né, para cobrir esses prejuízos dessas duas empresas. Né? Elas alegam que esses aumentos, né, da tarifa de ônibus foram bem abaixo da inflação. Tá? Só a título de curiosidade, de 96 até 2017, tá? A inflação acumulada ela foi de 292%. Já o aumento das tarifas de ônibus de Joinville foi de 567%. Né? Então, da onde que vem essa dívida? Né? Ninguém sabe, ninguém viu. Tá? Então essa foi uma das coisas um dos presentes, né, que o nosso querido amigo Carlito Meras deu ao povo joinvilense. Né? Bom, em 2021, por uma determinação do Ministério Público de Santa Catarina, tá, a Prefeitura de Joinville, ela foi obrigada a lançar um edital de licitação. Tá? Era para que esse edital de licitação ele estivesse pronto até setembro de 2023, mas até agora nada, tá? Até agora nada de licitação, tá? E a título de curiosidade, tá? As últimas curiosidades, tá? É que a prefeitura ela gasta por mês, tá? Algo como 2,1 milhões de reais para manter o sistema de transporte público coletivo, né? Funcionando, tá? E estima-se que a cada ano a prefeitura gaste 158 milhões de reais com o sistema de transporte coletivo, tá? Bom, esse serviço, tá? A estrutura dele, né, é uma estrutura pública, né, só que esse serviço, tá, ele é explorado por duas empresas privadas, mas quem tem que pagar a brincadeira somos nós, né, os contribuintes, né, coisas do Brasil, né. Mas voltando, né, atualmente existem 228 ônibus circulando, tá, 60 linhas de ônibus, e estima-se que esses ônibus, 228 ônibus, eles percorram uma distância de cerca de 102 quilômetros, tá? Foi feita, né, no ano passado uma pesquisa, né, com as mulheres, né, com as usuárias dos ônibus, né, e 18,8% dessas mulheres que foram entrevistadas no ano passado, elas revelaram terem sido vítimas de assédio sexual
dentro dos ônibus, né? Lamentavelmente, né? Então, tudo isso que eu passei para vocês, tá? Foram breves pinceladas, né? É um assunto longo, um assunto polêmico, né? E vou ficando por aqui, até porque esse vídeo já está longo, insuportável e chato, né? Mais uma vez, obrigado pela atenção e pelo carinho de vocês, né? E como sempre, tradicionalmente, fui!